para chamar para cá. Olá, olá! Boa noite, boa noite! Oi, Laura, boa noite, boa noite! Tudo bem? Saudade! Olá, Anacleto, Edilene, como vai? Olá, Eli, tudo bem? Como vai? Gente, tô olhando aqui, porque quero deixar gravado aqui no YouTube, tá? Então, por isso que eu acabo olhando para cá, para cá. Olá, Maria de Lourdes, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda. Coisa boa, gente. Alegria, alegria de ver vocês aqui. Coisa linda. Oi, Anacleto, como vai? Boa noite, boa noite. Gente, estamos iniciando oficialmente o nosso Papo de Dono, né? Aqui nessa noite maravilhosa. Foi um dia que eu decidi contribuir de alguma forma aí com vocês. Pelo menos uma vez na semana eu quero estar aqui contribuindo com os meus empresários, com as minhas empresárias, com as minhas líderes, meus líderes, para que vocês possam aí, né, começar a enxergar algumas coisas de uma forma diferente, né? Isso para mim é importante. Oi, Sandra, tudo bem? Lívia, como vai? E minha mentora, por que você está olhando isso hoje com calma? Gente, eu acredito muito no crescer e no contribuir. Acredito de verdade que a corrente do bem ela vai muito mais além. E como eu ouço vários empresários, sabe? São literalmente dezenas de empresários que, por mais que tenham 10, 15, 20, 30 anos, né, de jornada, se, se, se arriscando, fazendo coisas incríveis, eu percebo que existe um básico que funciona e que muitos não estão levando a sério, não estão pagando o preço, não estão fazendo acontecer. Então, por esse motivo, eu decidi hoje vir aqui falar com vocês e falar desse tema que é tão importante. Oi, Estela, tudo bem? Boa noite, minha líder. É importantíssimo, né, inegociável que vocês encaminhem aí o aviãozinho para outros empresários, outros gestores, outros líderes que precisam entender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre liderança, sobre gestão, saber o que tem muita gente enxergando por fora, sabe? E de alguma forma está perdendo tempo, está perdendo espaço, está perdendo o prumo por não estar fazendo o básico bem feito, tá bom? Então já chama outras pessoas. Oi, Leandro, tudo bem? Boa noite, galera que está chegando aqui no YouTube. Boa noite, boa noite. E, gente, tem lá no grupo, lá na comunidade, eu deixei o link aqui, tá? Do Instagram, não, do YouTube, para que vocês possam vir para cá. Minha mentora, por quê? Porque dependendo da situação, eu consigo até compartilhar a tela com vocês. Tá? Aqui eu consigo no YouTube compartilhar a tela com vocês. Já no Instagram, eu não consigo compartilhar a tela. Então, dependendo do caso, eu perceber que tenho como entrar com uma tela que demonstra alguma ferramenta, vai ficar muito mais fácil a aula aí para você fazer alguma anotação. Então, sintam-se à vontade. Se você não está na comunidade, não perde tempo. Depois vai lá nos meus stories, aciona lá o link e entra na nossa comunidade do Papo de Dono, tá bem? Mas vamos que vamos, gente. O tema de hoje vale US$1 milhão. Décia, como assim? Quem faz a sua parte quando você está fazendo do colaborador? Eita, meu Deus! Boa noite, meu povo. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para o tema de hoje? Gente, é muita gente que foge dessa reflexão. Da reflexão de parar e pensar o que vai acontecer
se assumir o próprio papel. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Elisângela, tu está entendendo isso? O que vai acontecer se eu hoje decidir assumir a minha parte? O que vai acontecer? O que vai acontecer se eu hoje parar e pensar, poxa, mas eu já estou fazendo a minha parte. Tá, tudo bem. Lá na tua parte, inclui acompanhar o treinamento e o desenvolvimento do teu time? Hein, Diana? Hein? Não tá ouvindo, gente? Não tá dando para ouvir? Confere aí para mim, vai. Não tá dando para ouvir? Não? Tá sem som? Aqui no YouTube, consegue ouvir? Deixa eu tirar o microfone, então. Deixa eu tirar o microfone. E agora? Tá ouvindo agora? Confere para mim. Confere se tá ouvindo. Aqui tá ótimo, né, Diana? Ótimo. E agora? Confere para mim, Eli. Tá ótimo. Melhorou? Acho que foi por isso que o pessoal acabou saindo. Foi? Bora-se embora, então. Então, a pergunta aqui é: quem é que faz a sua parte quando você está fazendo a do colaborador? Quem é que faz a sua parte quando você está fazendo a do seu funcionário, a do seu liderado? Ah, Tessia, mas eu já faço a minha parte. Eu não faço a parte do liderado, certo? Lá na lista, na qual é de responsabilidade sua, inclui acompanhar o seu colaborador? Quem está entendendo isso? Por quê, Tessia? Você está me falando isso porque tem muita gente que diz assim, eu preciso contratar uma pessoa para me ajudar. E a partir da uma pessoa, Anacleto, que você contratou, né? Hoje, já foram quantas pessoas? Coloca aí, quantas pessoas você lidera hoje? Talvez 5, talvez 10, talvez 15, 20, 30, 40, 50, 100, sei lá. E foi entrando, e de repente você acabou percebendo que várias cadeiras foram sendo ocupadas, né? E essas cadeiras foram ocupadas, e talvez você tenha percebido que teve mais tempo ainda para você. Tá, mas será que na lista das suas atividades, das suas responsabilidades, se inclui acompanhar as pessoas que você lidera? É essa parte que eu quero falar. Porque a maioria dos empresários e gestores acreditam que a única responsabilidade dele hoje é fazer o quê? É focar no resultado. Já viram isso? É focar no resultado. Quem tem dúvida em relação a isso? Até se tem que pagar as contas, até se não tem que bater as metas, claro que tem. Eu sei que tem. Sua obrigação, seu dever é pagar as metas, é pagar as contas, é trabalhar para a empresa crescer. Só que se você está sozinho, você vai numa velocidade. Mas se você vai em equipe, se você vai com um time, você vai em qual velocidade? Então, assim, eu quero deixar uma clareza aqui para vocês. Porque todas as vezes que você toma uma decisão. Minha mentora, que decisão? A decisão de fazer o trabalho do seu colaborador, você acaba enfraquecendo ele. Você acaba detendo, sabe, o direito dele cometer erros. Mas é justamente por isso, minha mentora, que eu vou lá e faço, porque eu faço mais rápido, porque eu sou mais direcionado, porque eu tenho mais prática, porque eu termino primeiro, que eu vou lá, porque evita que ele cometa erros. Gente, você já chegou em algum lugar que quando você estava lá, você observou que em algum local, naquele colaborador, tinha o nome treinamento? Quem já viu isso? Tinha o nome treinamento, não sei se era na frente, não sei se era nas costas, quem já viu? É justamente por isso, por quê? Para que o cliente seja informado que aquela pessoa na qual está o atendendo é uma pessoa que está no processo de desenvolvimento. Errar faz parte do processo. Uma pessoa que não erra é porque ela não está fazendo. Eu tenho certeza que você, para aprender
para se desenvolver, para dar conta do recado que você dá hoje, você cometeu vários erros. E acontece muito com os empresários, com os gestores, de querer fazer as coisas mais rápido, da melhor forma, né? Na maior velocidade, gerar um resultado mais imediato, porém, todavia, ele não vê que ele está se tornando o quê? Um refém. Um refém do colaborador. Um refém das suas próprias habilidades. Caraca! Como assim, minha mentora? Eu nunca pensei nisso. O líder, quando ele não entende que falhar faz parte, ele acaba muitas das vezes enfraquecendo a equipe por não deixá-las falharem. Entende? Uma criança, ela, para poder andar, ela começa a fazer o quê, gente? Como? O que é que ela faz primeiro? Ela começa a engatear, ela começa a levantar o bumbum primeiro, ela começa a segurar, cair, né? A gente, às vezes, tem um medo, né? Não tem noção da altura, da queda, né? E tem aquele susto, mas ele está num processo ali de desenvolvimento. A mesma coisa acontece com as pessoas do nosso time, com as pessoas que você lidera hoje. Então, deixá-los cometer erros, cair para se levantar, faz parte do processo, né? Faz sentido? Tá fazendo sentido até aqui, sim ou não? Tá, Tessia, mas por que eu preciso saber disso? Eu quero que você agora pegue a sua caneta e o seu papel, sua agenda, para começar a anotar. Existem três coisas que é papel do empresário ou do seu gestor, se você o tem, tá? Para ajudar você no processo. Que muitas das vezes, quando o empresário, a empresária ou o gestor, ele está ocupado fazendo o que é delegável, ninguém vai fazer no lugar dele. Existe isso. Ah, Tessia, mas eu sou equilibrista, sabe? Eu equilibro os pratos. Eu sou aquela pessoa que for para todas as partes. Eu dou conta do recado. Até quando? Até quando? Me diga para mim. Até quando você vai dar conta do recado? Até quando você vai conseguir ir além? Até quando você vai conseguir equilibrar todos os pratos assim? Vai chegar um momento que não vai dar bom. Vai chegar um momento que você não vai conseguir sentar em todas as cadeiras e ainda fazer a sua parte. Gente, se tem uma coisa que me tira do sério, é eu conversar com o líder e ele tá todo momento ali culpando a equipe do resultado que a equipe não está entregando. A culpa é de todo mundo, é dos novatos, é dos antigos que não querem se adequar à cultura, é das pessoas que não querem nada com a vida. A culpa é do mundo, menos dele. Todo mundo é responsável, menos ele é o principal. O protagonista é ele, mas ele nem cita o seu próprio nome. Sabe por quê? Porque na mente dele, ele já gastou toda a energia, ele já gastou toda a força dele, sabe? Fazendo o cara dos outros e não conseguiu. Muitas das vezes saiu do lugar. Ou até entregou, sabe? Mas foi muito pesado. Com o time se torna muito mais leve. Se você hoje tem uma equipe, se você tem um time, acredite, a leveza vem quando você tem pessoas com quem contar. Só que essas pessoas, elas precisam que o dono, que o gestor assuma o seu papel, para poder, assim, eles assumirem o papel deles. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? E aí vem a pergunta de $1 milhão. Hoje, você está assumindo o seu papel? Hoje você está sentando a sua cadeira, você está acompanhando isso? Anota agora. Vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Sem rodeios. Anota agora quais são as 3 coisas que são inegociáveis e precisam estar na agenda, ok? Na agenda, nas prioridades. Coloque nas prioridades do dono, da dona, do gestor, que hoje tem uma equipe na qual ele quer engajar e, através dessa equipe, gerar resultado. Tá? Ok? Que é por isso que eu não quero que você fique fazendo o que é delegável. Porque anota qual é a sua parte. Anota. Oi, Cris, tudo bem? Ping-ping, né, meu líder? Ping-ping. Anota qual é a sua parte, primeiro que tudo. A sua parte é criar metas. Calma. Detalhe.
Você precisará criar metas, mas metas que lhe tirem da zona de conforto. Hoje eu tive com a líder e eu perguntei para ela qual era a meta dela, qual era o objetivo dela, o que é que ela queria para a vida dela, o que é que tem que acontecer esse ano, custe o que custar, para que ela pare e diga: eu fiz a minha parte, eu conquistei, eu cheguei onde eu queria estar. E a primeira coisa que ela me disse que ela queria bater as metas dela, crescer um percentual específico. Anotem. Então, ela tem uma meta e essa meta é desafiadora. É uma meta na qual está tirando ela da zona de conforto. E eu fiz uma pergunta de milhões. Atenção, anota! A pergunta foi a seguinte: ok, entendi, minha líder. O que era que no ano passado você tolerou que esse ano você está disposta a não tolerar mais? Qual foi a causa de você não ter chegado lá o ano passado? Você, o ano passado, não chegou lá. Por qual motivo não chegou lá? O que foi que você tinha ou vinha tolerando ao ano passado que esse ano você decidiu não tolerar mais? Tem alguma coisa? E ela começou a trazer clareza. Sim, Tessia, eu tolerei muita gente que não estava entregando o resultado. Que toda vez que eu ia conversar, ela trazia uma historinha. Ela justificava. Justificava que era mercadoria, justificava que era porque estava com a equipe nova, ela justificava, e ela saiu justificando, e sobe entregando a meta mínima, o medíocre. E eu fui tendo o quê? Piedade, fui tendo pena. Eu digo, interessante. E isso refletiu onde? Onde foi que isso chegou? E Vanessa, como vai, minha terapeuta? Como é que você está? Coisa boa ter você aqui. Seja bem-vinda. Né? E aí eu disse a ela, né? Certo, e que ficha caiu? A ficha caiu é que eu não alcancei o meu objetivo que eu queria o ano passado, porque eu tolerei muita coisa. Eu tolerei muitas justificativas, eu tolerei muitas histórias, algumas verdadeiras, outras nem tanto. Porque chega um momento que as pessoas elas contam tantas historinhas que você se acostuma e ela também. Então você precisa dar um basta. E ela decidiu naquele momento não tolerar mais esse tipo de historinha. Hoje ela tomou a decisão que esse ano ela não vai olhar para trás. Ela não vai pensar duas vezes, ela vai dar prazo para as pessoas que começarem a não fazer a sua parte. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso, gente? Isso para mim não tem preço. E Tessia, por que que isso acontece? Por quê? Porque tem um papel que é do empresário, da empresária, da empreendedora, da líder, da gestora, e ninguém vai fazer isso no lugar dela, que é o quê? Criar as metas. As suas metas, os seus objetivos. Você, como empresária, como líder, como gestora, além de ter as suas próprias metas, deve incentivar as pessoas da sua equipe a ter metas também. Tanto no âmbito pessoal como profissional. Por quê? Porque a pior coisa que tem são pessoas que não têm entusiasmo com você. Né? O líder que se preza, eu costumo dizer assim, ele quer que as pessoas da equipe também evoluam. Né? Até mesmo porque, para poder a empresa vencer, os colaboradores eles vencem primeiro. Não é verdade? Então, é importante que você tenha pessoas com entusiasmo. Então, além de você ter e criar as metas da empresa, as suas metas pessoais, suas metas do departamento, você precisa também incentivar as pessoas do seu time a ter metas. Olha para isso, gente. Então, se isso aí é balela, não, gente. Não é não. Você acha de verdade que as pessoas vão dar toda a sua energia, toda a sua dedicação, sabe? Toda a sua entrega, só porque você, que é o dono da empresa, quer bater meta? Só porque você, que é o gestor do departamento, da loja, você quer bater a sua meta? Claro que não. A gente se move primeiro por conta da gente, depois por conta dos outros. São os nossos interesses. É a minha casa que eu quero comprar, reformar, é o meu aluguel que eu quero pagar, é o meu filho que eu quero colocar numa escola melhor, é o meu carro, é uma viagem. Quem está entendendo isso? Então, você precisa, primeiro que tudo, é sua parte. É sua parte. E quando você não faz a sua parte, está ocupado fazendo a parte dos outros, isso aqui passa despercebido. Porque chega no final do dia, tu não tem mais energia.
O pote de energia tá o quê? Tá vazio. Entende? Tá seco. Você não tem mais como pensar. Então, primeira coisa, anota, criar metas, ter uma visão, sabe? Ter uma visão. Depois de tudo isso, o que é que vai ficar? Além dos aprendizados, o que é que vai ficar? Né? Então, a primeira coisa que o empresário, a empresária, né, os líderes precisam ter, e as equipes também, metas. Criar as metas. Porque no final a pergunta tem que ser: para que tudo isso? Por que tudo isso? Isso que eu estou vivendo vai me levar para onde? O que é que eu vou ganhar com tanto esforço, com tanta dedicação, com tanta entrega? Então, isso precisa ser forte. Para quê? Para te sustentar. E nem sempre é só o dinheiro, tá, gente? Nem sempre é só o dinheiro. Como assim, Tessia? Tem que ser algo que a pessoa seja feliz no processo, fazendo. Entende? Ela queira muito isso. E é por isso que vem o item 2, anota. O item 2, primeiro, criar as metas, ter uma visão. E o segundo, eu anotei até aqui, ó, criar os caminhos para chegar à meta. Primeiro, criar a meta. Segundo, criar o caminho para chegar à meta. Quem está entendendo isso? Como assim, Tessia? Gente, quando eu falo criar o caminho, é você ter um método, sabe? Primeira coisa, quando eu sei onde eu quero chegar, por exemplo. Eu sei onde eu quero chegar, tá? O que é que eu vou fazer para chegar lá? As empresas hoje precisam ter a clareza da importância da missão dela, do propósito dela. Quem está entendendo isso? Qual é o propósito hoje da sua empresa? Qual é o propósito hoje da sua organização? Qual é o propósito? Qual é a missão? Por quê? Porque esse é o jeito que vai fazer você chegar lá. É a maneira, porque se for só pelo dinheiro, gente, ninguém aguenta, não. Se for só para pagar a conta, chega uma hora que a gente não consegue ir além. Entende? Tem que ser muito mais profundo. Tem que ser algo que você goste tanto de fazer, porque você coopera, porque você contribui, que vai te arrancar da cama todos os dias na hora que você se levanta. Então, não é só pelo dinheiro, é algo que te move, que te dá entusiasmo, sabe? Que faz com que você queira mais daquilo. E aí vem, de repente, o prazer de ver as coisas organizadas, talvez de ver o seu cliente tendo resultado através do que você faz. Quem está entendendo isso? Então, assim, quando eu sei onde eu quero chegar, tenho uma visão, e eu crio o caminho para chegar lá, ou seja, eu decido como é que eu vou fazer todos os dias, todos os dias, todos os dias, para chegar lá e vou cuidar disso com toda a minha energia. Eu tenho alguém no controle. Você acha de verdade que o seu colaborador, a pessoa que você lidera, o seu liderado, vai parar para pensar nisso? Não vai, gente. Não vai. Não vai. Isso é um papel do empresário, da empresária, isso é um papel do gestor. Alimentar isso, pensar qual é a nossa missão, sabe? Qual é o nosso método, o que é que a gente faz. Gente, eu não vendo treinamento. Quem me conhece, que está aqui, que é meu mentorado, né? Cadê meus mentorados que estão aqui, né? Que já fazem mentoria comigo, já sabem, já entenderam. Já entenderam que o meu método não é simplesmente vender curso nem treinamento. O que é que a mentora fala? Se não for para transbordar, eu nem pingo. É a primeira coisa que eu digo. Se não for para transbordar, eu nem pingo. Eu nem pingo. Por quê? Porque eu sei exatamente o que vai causar diferença na vida dos meus clientes. Eu sei exatamente como fazer para ser contribuição na vida das pessoas. E eu sei que você também. Eu sei que vocês também sabem. Eu sei que vocês têm a clareza hoje do que é que você precisa fazer todos os dias para cumprir com a sua parte. Eu hoje estou aqui, né? Estou aqui dando algo meu que é a coisa mais rara, mais cara da face da Terra, assim como vocês estão dando para mim, né? Eu hoje estou aqui contribuindo com vocês com a moeda mais cara da vida, que é o meu tempo.
Eu decidi doar 40 minutos do meu tempo, uma vez por semana, para vir aqui e transbordar na vida de vocês, gratuitamente. E por que a moeda é mais cara? Porque não tem como eu multiplicar isso. Nós iniciamos aqui às 8 em ponto, então vamos terminar em torno de 8h40. Esses 40 minutos, gente, eu não tinha como colocar no banco para multiplicar, não. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? E só quem faz isso é quem? Minha mentora? Quem tem um propósito, quem tem uma missão, quem tem uma visão, sabe? Quem quer contribuir. E quer, de alguma forma, e ver, de alguma forma, a importância de também ensinar para as suas equipes que eles não são só um número. Vou pegar vocês aqui agora, tá? Ensinar para as equipes que eles não são apenas um número, que eles fazem parte do processo, que eles tocam vidas, que eles geram resultado, que através do esforço deles, da dedicação deles, existem outras pessoas sendo beneficiadas. E, Tessia, isso é importante? Gente, todos nós queremos nos sentir o quê? Úteis. Uma pessoa, quando ela não se sente útil, ela morre. Naturalmente, ela se vai. Por quê? Vai fazer mais o quê aqui? Por que a gente vê tanta gente que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro, querendo tirar a própria vida, sucumbir, né? Querendo partir. Acha que todo mundo que se chega perto dele é por conta do que ele tem, não por conta de quem ele é. Por que vocês acham isso? Chega um momento que quando nós não nos vemos valorizados, não nos sentimos pertencentes, não faz sentido estar ali. Não faz sentido viver ali. Quem está entendendo isso? Por isso a importância de eu saber que ter um método, criar os caminhos para chegar na meta é fundamental. Fazer com que as pessoas que estão comigo na jornada percebam o valor que tem fazer o que tem que fazer todos os dias, não só para mim, como para a empresa, mas para ele também, é muito valioso. Então, enquanto você está gastando seu tempo fazendo a atividade, o dever das pessoas que você lidera, sabe? Quem é que está fazendo essa parte? É você que tem que parar para pensar nisso. Esse é o segundo ponto. Tá, minha mentora, e qual é o terceiro? Qual é o terceiro? Criar os limites. Anota. Criar os limites. Impor limites. É papel do empresário, é papel do líder, é papel do gestor ser o guardião desses limites. Gente, sinceramente, uma terra sem limite é uma terra sem lei, né? Se não tem limites, se eu não sei até onde eu posso ir, se eu não sei até onde eu posso chegar, eu fico simplesmente numa desordem. Parece que eu posso ir muito mais além, parece que eu posso ir muito mais aquém, sabe? Parece que não tem dono. Terra que não tem dono é terra sem lei. Então, é papel do empresário, da empresária, parar e pensar, poxa, como é que eu vou fazer hoje para isso que está acontecendo aqui não acontecer mais? E eu começar ali a criar os valores, implantar valores, dizer para as pessoas o que pode e o que não pode, sabe? Dizer para eles o que condiz e o que não condiz com a empresa. Quem tem que fazer isso, gente, é o empresário, com o auxílio dos líderes dele, se ele o tem. Né? Olha, isso aqui está errado, a gente precisa ajustar, a gente precisa colocar limites. Porque senão vai chegar num nível que as pessoas vão se perder. E eu não posso permitir isso. Então, o papel do empresário, da empresária, é colocar na sua agenda que criar metas, criar os caminhos para chegar às metas, que criar os limites são inegociáveis. Tessia, tá tudo certo, ok, minha mentora, já entendi, tchau. Não, calma, quando você não faz isso, você vira um apagador de incêndios. Conhece algum? Conhece, Bárbara? Quando você não para e não inclui na sua agenda para fazer isso, você vira um apagador de incêndios.
Você vira a pessoa que está toda hora apagando incêndio, resolvendo problemas. Daqui a pouco você está tão cheio que você coloca uma venda nos olhos e finge que não vê os problemas. Sabe? E daqui a pouco quer ser amigo de todo mundo, quer ser amiga de todo mundo. Gente, amigo e amiga não lidera equipe. Não lidera. Não lidera. Ah, não lidera. Não, você é amigo, você é amiga. O respeito de amigo, de amiga é um, de líder, de gestor, de empresário é outro. É outro. Entende? Existe um 80/20. Então, quando você para nisso, que você começa a pensar como criar os caminhos, aí você, poxa, eu tenho que criar os caminhos para poder chegar à minha meta. Mas quem vai comigo? Né? Quais são as possibilidades? Aí eu venho e paro e penso, poxa, eu tenho os clientes, eu tenho a empresa, o produto ou serviço e eu tenho os colaboradores. Então, quem é o meu cliente? Olha para isso. Será que é todo mundo? Não, não é todo mundo que compra de mim. É todo mundo que compra de você? É todo mundo que compra de vocês aqui? Quem é o seu cliente ideal? Eu tenho uma frase que diz assim: nem todo mundo merece ou pode ser meu cliente. Por conta de quê? Porque eu tenho uma visão, eu tenho valores, eu tenho limites. Existem pessoas que elas não colocam limite nem na própria vida, ainda querem mandar nas empresas dos outros. Então, assim, eu tenho isso claro para mim. Então, eu sei exatamente quem é que eu quero como meu cliente. A partir disso, eu paro e penso o que é que eu vou vender para essas pessoas, como eu vou ajudar essas pessoas a terem resultado, o que é que eu vendo para ela, quais são os produtos, quais são os serviços, né? O que é que o meu cliente precisa para ter resultado? Por quê? Porque na minha empresa existe uma lei. A lei é para poder eu ter resultado, a minha cliente, o meu cliente tem que ter primeiro. Ou seja, o meu cliente, ele não consegue, eu não consigo ter resultado se o meu cliente não tiver resultado. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? É muito óbvio isso. Então, assim, toda dedicação, todo esforço, né? Toda entrega, toda concentração no pensamento é como fazer para que essa pessoa chegue mais rápido no objetivo. Então, assim, eu me emociono quando, muitas das vezes, clientes meus, em 30 dias, sabe, já resolveu situações que em 10 anos não acontecia, que em 10 anos não conseguia virar. Então, isso para mim não tem preço, né? Então, todos, não importa qual é o segmento, não importa. Você precisa ter a clareza de que é sua obrigação parar e pensar como fazer, né? O que vender, o que é que a sua equipe, o que é que o seu cliente precisa, né? Quanto você vai vender esse produto, quanto você vai vender esse serviço, quantos você irá vender. Tássia, por quê? Porque no final do dia, você passa o dia todinho fazendo o que o seu colaborador está fazendo, mas não se preocupa em saber qual foi a meta do dia, se ele bateu a meta do dia, quantos clientes ele atendeu, quanto ele vendeu, quantos itens ele vendeu, quantos itens ele produziu, quantos itens ele fabricou. O papel do líder, do gestor, é monitorar os indicadores. É saber que, poxa, para poder eu vender, eu vou alucinar, tá, gente? Para poder eu vender 100 mil, eu tenho que vender 100 vendas de 1.000. Então, fazendo 100 vendas de 1.000, eu bato a minha meta de 100 mil. Tá, ok. Então, como eu faço para vender 100 mil com facilidade? Então vamos dividir por semana. Na semana, eu tenho que vender 25 vendas de 100 mil, de 1.000. Ó como vai ficando aliviado, né? Vai ficando mais fácil, né? Bacana, ok. Agora que eu sei que se eu vender 25 vendas por semana, a R$ 1.000, eu vou atingir o objetivo, qual o próximo passo? Tá, e se eu dividir isso por semana? Por dia na semana? Né? Então se eu fizer 5 vendas de 1.000 por dia, eu bato a meta? Tá, ok. E quantas pessoas eu tenho comigo hoje? Eu tenho hoje, sei lá, vou alucinar, eu tenho hoje 3 pessoas, então cada um se vender 2.000 por dia ou menos, eu consigo bater a minha meta de 1.000? Vou acompanhar isso. Quem entendeu isso? Isso é um caminho para atingir a meta. Isso é um caminho, é um monitoramento. Tem muita gente que nem sabe o que é uma venda média. Tem muita gente que não sabe o que é um ticket médio, que é a importância da produção.
Ela não sabe quanto tem que fazer. Quando chega no final do mês, sabe, faltando umas semanas, parece um louco, uma louca, querendo produzir coisas que não conseguiu fazer no mês inteiro. Falta de quê? Gestão, acompanhamento. Uma coisa é eu chegar e dizer, Kátia, vai lá, Kátia, e faz 10 gols. A Kátia não vai parar até fazer o gol. Até mostrar que o gol aconteceu, é real. Ela vai até fazer os 10 gols acontecer. Mas se eu digo, Kátia, vai lá, chuta, para ver se chuta e faz gol. Talvez ela faça um gol e ela diga, ei, já fiz o gol, viu? Tudo certo, viu? Ou seja, não tem parâmetro. Não tem parâmetro, eu não tenho como medir. Para ela já fez a parte dela. Por quê? Porque eu não coloquei limites mínimos, sabe? Limites, não, eu não coloquei, eu não tenho como medir. E o que não é medido não é gerenciado. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Então, assim, quando eu falo em criar os caminhos, é eu saber que eu tenho um caminho para percorrer, e esse caminho eu chamo de missão, tá, gente? É a minha missão. O que é que eu vou fazer para chegar à meta? É uma missão. E para chegar à meta, essa missão, eu preciso de quê? De missionários. Quem são os missionários que vão estar comigo? Quem são as pessoas que vão estar comigo nessa jornada? Como é que eles se comportam? Como eu vou treinar essas pessoas? Como? E aí eu paro e penso, como é que eu vou treiná-las? Como é que eu vou incentivá-las a fazer melhor? Como? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou medir? Porque a medição é tipo assim, tá quente ou tá frio? Já brincaram do tá quente e tá frio, gente? Se a pessoa tá certo perto do objetivo, tá quente. Se a pessoa tá longe do objetivo, tá frio. Então, sabendo disso, eu tenho que dar feedback. Você sabe dar feedback? Ou você dá feedback? Que é diferente, né? É muita gente que tem medo de receber o feedback. Por quê? Porque na hora que ele vai receber o feedback, ele não recebe o feedback, ele recebe um feedback. A pessoa que está dando feedback não foi preparada para dar o feedback. E nós, por natureza, já fugimos disso. Nós, por natureza, não queremos receber feedback porque remete muito à infância. Remete muito lá na fase, sabe? Onde a gente estava toda hora recebendo puxão de orelha. E, gente, anota, esse vem extra, tá? Vem de bônus. Você não chama a atenção de colaborador. Você não chama a atenção dos colaboradores, você não chama a atenção das pessoas que você lidera. Você não puxa a orelha. Ah, eu dei um puxão de orelha. Eu fico mal quando eu vejo uma pessoa minha dizendo isso. Tu faz o quê? Não, eu fui lá e dei um puxão de orelha. Você pegou na orelha e puxou. Não, né, Tessia? Eu chamei a atenção da pessoa. Eu disse, olha, não trata as pessoas como criança. A gente não puxa a orelha, a gente não chama atenção, nós damos feedback. A partir para mim, puxar a orelha, chamar a atenção é feedback. É feedback. Então, as pessoas, elas precisam saber que elas estão tendo uma conversa de feedback porque elas são importantes. Olha a diferença. É eu chegar a dizer bem assim, Diana, você sabe que eu me importo muito com você e com o seu resultado aqui. E é por isso que eu vou ter essa conversa com você. Do jeito que tá, não tem como ficar. A gente vai precisar resolver isso. O que é que você vai fazer, Mari, para você conseguir realmente chegar no horário combinado? Como é que eu vou falar para as outras pessoas que você pode chegar atrasada e as outras pessoas não? Quem está entendendo isso? Automaticamente, gente, as pessoas que estão recebendo feedback vão entender que você fala como fala porque você se importa. Que você fala como você fala, por quê? Porque o resultado dela importa. Porque ela faz a diferença. Quando nós sabemos o quanto somos importantes, quando nós sabemos que fazemos a diferença, quando nós sabemos que o nosso resultado, ou melhor, que a nossa entrega impacta no resultado e que alguém está olhando, nós tendemos a nos dedicar ainda mais. Oi, Andresa, tudo bem? Nós tendemos a fazer, sabe o quê? A entrar de cabeça e olhar onde eu posso fazer
para ser uma pessoa melhor, para resolver o problema. Então, uma pessoa que ela é treinada para fazer o feedback, que ela sabe fazer o feedback, ela não constrange as pessoas. Não. Ela faz a pessoa entender que a mudança dela impacta no resultado do pessoal dela, mas também no resultado da empresa. E isso faz toda a diferença. Tá caindo ficha aqui, gente? Tá caindo ficha. Tem pergunta? Se tiver pergunta, já coloca aqui, tá? Se tiver pergunta, aproveita, já coloca aqui nos comentários, que eu vou responder, tá? Então, hoje no Papo de Dono, eu quero que nesse momento você se questione. Poxa, minha missão, minha parte é criar metas, é acompanhar as metas, é criar um caminho para atingir as metas, é colocar limites, ping-ping, né? É colocar limites. Porque terra sem dono é terra sem lei. Se não tem limites, vira bagunça. O que eu estou fazendo que não estou fazendo a minha parte? O que eu ganho quando eu estou fazendo a parte dos outros? Então, eu quero de verdade, meu líder, meu empresário, meu gestor que está aqui comigo, né? Quem está assistindo aqui ao vivo, quem está assistindo agora no pós, no gravado, que eu estou deixando aqui no YouTube, gravado, disponível. Eu quero que você, nesse momento, faça uma relação. Faça uma relação das 10 coisas que você se percebe, muitas das vezes, fazendo porque gosta, mas você tem alguém que poderia estar fazendo no seu lugar. É algo delegável. E faça uma relação do que você vai decidir delegar, do que você vai decidir passar o bastão. Por quê? Porque existe algo que é seu. Criar as metas, acompanhar as metas, criar os caminhos para atingir essas metas. Saber realmente como fazer, sabe? De forma organizada. O que vai acontecer para poder você chegar nos seus objetivos, enxergar, identificar, entender por quê? Por que o cliente sumiu? Por que o cliente está longe? Por que o cliente... Porque é muitas histórias. E eu não estou dizendo que são historinhas mentirosas. Ah, Tessia, porque agora tem a Shein, porque agora tem a internet, porque agora tem a entrega grátis, porque agora... Gente, o que é que está no seu controle? Nós, quando temos os nossos negócios, a gente tem que parar e pensar o que é que está no nosso controle. Porque, para mim, sei lá, o YouTube, para mim, ela é uma ameaça, não está no meu controle. Não está no meu controle. Eu tenho que parar e pensar em mim, o que é que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades para que eu continue fazendo o meu trabalho e atraindo as pessoas certas para a minha vida, para a minha loja, para o meu negócio, para a minha equipe, para a minha fábrica, para o meu escritório, para a minha clínica. Qual é o meu diferencial? Então, por isso que a importância de você parar e pensar, né? Quais são os limites, sabe? Eu estava falando com o meu Marte, acho que ele não está por aqui, não. E ele, Tessia, quanto de 0 a 10, o quanto você está disposta a sair da caixa, sabe? A entrar, sabe? Aí na vibe, né? Nas trends e tal. Eu disse, olha, meu Marte, deixa eu lhe dizer, se você estiver pensando que euzinha voltar de dancinha, fazendo o vídeo para o TikTok, amigo, a gente vai se intrigar. A gente vai se intrigar agora. Ele começou a rir. Brincadeiras à parte. Não estou dizendo que quem faz é errado, não, tá, gente? Ok? Não estou dizendo. Eu respeito, eu me divirto até. Tá tudo certo. Mas não faz parte dos meus valores. Por que, minha mentora? Porque eu acredito no feijão com arroz. Eu acredito. Eu acredito que se importar, eu acredito que a verdade cabe em todo lugar. Eu acredito que o acompanhamento, ou seja, o que não é medido não é gerenciado, sabe? E eu acredito que um processo vale mais que 1000 palavras. O acreditar, ok? O se importar, né? Eu acredito demais. Esse é o meu feijão com arroz. Quem está comigo, quem me conhece, quem vai e volta, vem atrás do feijão com arroz.
A pessoa que já passou por mim, ela recebeu feijão com arroz. Por quê? Porque, para mim, é muito óbvio. Quem aprende não depende. E as pessoas, elas vão, voltam de novo. E quando elas voltam, elas vão se deparar com o arroz com feijão. Para mim, um processo bem desenhado, para mim, o se importar com o resultado, para mim, o acompanhamento, medir, para mim, a receita do bolo não tem preço. Não tem preço. Não tem internet que bata. Não tem. Pode ser até uma ameaça, mas eu digo a você, o seu castelo não cai. Não cai. Então, assim, é fundamental que você pare e olhe de perto. E comece a fazer o que você poderá, de verdade, investir seu tempo e sua energia para gerar resultados diferentes. Ok? Valeu, ping-ping! Oi, Maria, tudo bem? Ping-ping, fichas caem. Então, assim, gente, se fez sentido para você, vou deixar salvo, tá? Aqui, para que você possa assistir novamente, se quiser, possa até compartilhar com outras pessoas, caso queira, né? Que possa saber um pouco mais. Só vive frustrado, frustrada, reclamando das pessoas, reclamando que se não for você, nada acontece. E que tal você decidir sentar na sua cadeira, ao invés de sentar na cadeira dos outros, para de fato as coisas acontecerem? Vai mudar o jogo, sim ou não? Eu acho que vai. Então, não abram mão dos seus valores. Não abram mão do básico bem feito, gente. Não abram mão. Funciona. Agora você vai ter que assumir o papel, ir lá e arrasar, fazendo acontecer. A gente segue junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Diana. Obrigada quem está aqui comigo no YouTube. Eu fiz questão de deixar aqui salvo também, né? Para que outras pessoas possam nos acompanhar, que possa ir pegar esse material e começar a olhar a sua liderança e a sua gestão de uma forma diferente. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.